Oi, queridos, tudo bem? Então, olha só, agora a gente vai fazer o experimento simulando o efeito estufa. Então, o que a gente vai usar? Uma caixa de sapato, tá? Pode ser qualquer caixa, se vocês quiserem, vocês podem fazendo junto comigo. Um papel alumínio, a mãe de vocês deve ter aí na cozinha, alguém da família deve ter. Um papel filme, que é aquele transparente, tá? Aqui a gente vai usar 2 copinhos, eles precisam ser similares, tá? Pelo menos no tamanho, assim. A gente vai usar um pouco de água também, eu peguei a água da torneira, normal. E um termômetro. Aqui em casa a gente só tem esse termômetro que é eletrônico, a pilha, não sei direito o nome dele. Mas se vocês tiverem aquele outro que é de mercúrio, sabe? Que é o amarelinho, assim, que tem os numerozinhos todos, também funciona. Qualquer termômetro funciona. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai pegar a nossa caixa de sapato, tá? E vai forrar ela com o papel alumínio. Então, a gente vai fazer assim. Vamos lá, vou fazer junto com vocês. Pra ajudar a cortar o papel alumínio, então, pra ajudar a cortar, eu vou usar uma régua. Mais ou menos aqui. E a gente vai forrar essa caixa. Coloquem o lado que é mais brilhoso, ó, tá vendo? Pra fora. Tem um lado que ele é menos brilhoso, ó. Esse lado aqui é o que vai ficar pra cima. Aqui tem uns cantinhos que não ficou, tá vendo? Então, a gente vai colocar mais um pouco pra cobrir, então, pra forrar toda a caixa. Pra ajudar a prender melhor o papel alumínio, eu vou usar uma fita durex, tá? Mas se vocês não tiverem a fita durex, não tem problema. Então, a nossa caixinha forrada ficou assim, tá? Com bastante papel alumínio, tá bem forradinha, né? Então, enquanto a gente tá fazendo o experimento, eu quero que vocês também pensem em alguma coisa. A nossa caixa aqui de sapato, de papelão, que vocês acharem. Às vezes tem no mercado também, se vocês quiserem pegar. Ela é como se fosse o nosso planeta Terra, tá bem? E o nosso papel alumínio é como se fosse, então, o solo da Terra. Ele tá bem brilhoso, tá vendo? E tá refletindo a luz. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar nossos copos de água, os 2, e colocar a nossa água, então. Essa aqui eu peguei da torneira, tá? Tá em temperatura ambiente, que a gente chama. E a gente vai colocar um pouco de água nesses copos. Mais ou menos a mesma quantidade, tá? Então, depois que a gente encheu nossos copos, um deles a gente vai deixar do lado de fora da caixa. E o outro a gente vai colocar dentro da nossa caixa. Então, tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim. Então, vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Dentro da caixa e um aqui do lado da caixa. Depois disso, a gente vai pegar o nosso papel filme, aquele que é transparente, sabe? Vai tirar ele com cuidado, porque ele rasga fácil, né? E vai, então, tapar a nossa caixa.
aqui vai ficar assim. A caixa, que é o nosso planeta Terra, o papel alumínio, que está simulando o solo, então, do nosso planeta, o nosso copinho com água, como vocês devem perceber, a água simboliza os nossos mares e oceanos. E o nosso papel filme, ele está simbolizando aquelas camadas que a gente viu na última aula. Então, vocês lembram das camadas da atmosfera, que a gente desenhou no quadro e fez uma folhinha, que eu contei pra vocês aonde estava a camada de ozônio, que era na estratosfera. Então, a gente viu tudo isso. E esse papel filme, então, tá simbolizando isso. Aqui, essa nossa água é como se ela não estivesse dentro desse sistema da Terra. Então, ela tá externa a isso. Então, agora, para continuar o nosso experimento, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma luminária. A luminária que eu tenho aqui é assim, dessas normalzinhas assim que a gente coloca para estudar, tá bom? Então a gente vai usar essa luminária com uma lâmpada e a gente vai ligar essa luminária então sobre o nosso experimento. Vou botar aqui mais um pouquinho pro lado. A gente vai deixar essa luminária ligada por 20 minutos, que é o tempo que a gente vai esperar. Então, como a nossa caixa é a Terra, o papel alumínio, o solo, a água, os oceanos, e o papel filme, a nossa atmosfera, faltou o que dá vida para a nossa Terra também? O nosso Sol. E é isso que a luminária vai ser. Então, a gente vai ligar essa luminária sobre o nosso sistema e vai ficar aqui por aproximadamente 20 minutos. E depois desse tempo, a gente vai usar o nosso termômetro, então, para mensurar a temperatura da água e ver o que aconteceu com a temperatura da água que está dentro aqui da nossa Terra e a água que tá fora. Então, enquanto vocês esperam, claro que eu vou acelerar o vídeo, mas eu quero que vocês pensem nisso. O que vocês acham que vão acontecer com a temperatura que tá aqui dentro e com a temperatura que tá aqui fora? Então, tá? Então, agora a gente vai esperar uns 20 minutinhos e daqui a pouco, então, eu vou trazer o fim da experiência pra vocês, pra gente discutir junto, tá bom? Então tá, gente, agora já passou os 20 minutos, então o que a gente vai fazer? A gente vai desligar a lâmpada, pegar o nosso termômetro, ligar ele. Ele tem que dar uma... E vai, então, medir a temperatura da nossa água. Eu vou dar uma mexidinha pra ficar melhor. Então, aqui, a temperatura da nossa água do lado de fora ficou 34,8. Vou anotar aqui, 34,8. A gente, então, vai abrir aqui o nosso sistema, né, da Terra, pegar a nossa água que estava aqui e vamos agora fazer o mesmo para outra água. Dá uma mexidinha. Então, a água que estava dentro do nosso sistema, então, tá medindo 35,5. Isso é graus Celsius. Lembra que eu falei pra vocês? Graus Celsius. Então, com isso, o que eu quero que vocês pensem? A temperatura da nossa água, que estava dentro do nosso sistema, que a gente fez a nossa Terra, com o solo, a atmosfera, então ficou entre 35,5. Já a água que estava do lado de fora, ela ficou 34,8. Sendo assim, a água dentro do nosso sistema mediu uma temperatura maior do que a que estava fora. Então, o que isso significa? Que todo esse sistema aqui demonstra, então, como o efeito estufa ele ocorre no nosso planeta. Os raios solares, então, que são emitidos pelo nosso Sol, que aqui quem fez esse papel foi a lâmpada,
Eles adentram, então, a nossa atmosfera, que foi feito o papel, então, por esse papel filme. Ela é transparente, assim, né? A gente não consegue enxergar. Então, os raios solares penetram essa atmosfera. Ao passarem pela atmosfera, eles são refletidos pelo nosso solo, que quem fez aqui o papel do solo foi o papel alumínio. Então, vocês podem ver que ele tem essa característica brilhosa, né? Justamente está simulando, então, os raios solares que passam pela atmosfera, são refletidos pelo solo e são, então, transportados de volta, fazendo esse efeito, então, estufa, que foi aquilo que eu até falei pra vocês sobre a estufa de plantas, sobre quando a gente entra dentro de um carro num dia muito quente, né, que fica com as janelas fechadas. Quando a gente entra no carro, tá abafado lá dentro, tá quente. Então, no carro isso acontece também. Os raios solares atravessam as janelas dos carros e uma parte, então, dessa energia luminosa, desse calor, fica retida dentro do carro. E outra parte é transportada de volta, ela foi refletida de volta. Então, a parte que tá ali dentro acaba aquecendo o carro. E é isso que acontece aqui. A parte dos raios solares que ficam retidos, ficam dentro da nossa Terra, então, aquecem esse sistema, fazendo, então, com que a temperatura da água, no caso aqui dos nossos oceanos, né, seja mais elevada do que a temperatura de algum lugar, de alguma água, então, que não tem esse sistema, tá bom? Então, esse experimento, então, tinha essa característica de demonstrar para vocês como que acontece o efeito estufa no nosso planeta. E como a gente conversou na aula, né, ele é muito importante para que a vida exista, então, do jeito que ela é hoje em dia, né? A gente percebeu isso durante a aula. E que o efeito estufa, então, ele também é diferente do aquecimento global, que é um pouco o que a gente vai falar na aula que vem. Então, eu vou deixar algumas perguntinhas para vocês no final do vídeo, assim, ali embaixo descrito. Eu quero que vocês anotem essas perguntinhas no caderno e respondam, tá? Como eu disse para vocês, a resposta das perguntas está em tudo que eu falei aqui no vídeo. Eu não vou pedir nada diferente. Então, se vocês olharem o vídeo com atenção, com carinho, vocês vão encontrar as respostas facilmente, tá bom? E eu também quero que vocês comecem a pensar, então, um pouco nessa diferença de efeito estufa e aquecimento global. Pensem assim, se alguém da casa de vocês, se algum amigo, perguntassem para vocês, ah, fulano, qual a diferença? Vocês saberiam responder com as palavras de vocês. Então, eu quero que vocês pensem um pouco nisso, tá bom? E aproveitem o final de semana, brinquem bastante, façam bastante coisas que vocês queiram fazer e se divirtam, tá bom? Semana que vem a gente se encontra de novo.